Imunologia é Vida. E hoje nós temos um tema extremamente importante, porque afeta muita gente. E com detalhe, muitas pessoas não sabem fazer o diagnóstico dessa condição chamada fibromialgia. Mas antes da gente começar a aula propriamente dita, uns recados muito importantes. Primeira coisa, para acompanhar essa aula, você vai precisar de um dos dois instrumentos que eu considero um dos mais importantes de todos para o desenvolvimento profissional de qualquer pessoa, que é o quê? Caderno e caneta. Então, por favor, peguem um caderno qualquer, um bloco de anotação qualquer que você tiver aí, e caneta. Por que você vai precisar anotar as coisas que eu vou falar aqui hoje? Porque é o seguinte, eu já prometi e vou entregar. Esse workshop ele tem direito a um certificado de participação, é um certificado de participação oficial. Então, se você é, por exemplo, um profissional da saúde, você vai poder usar no seu currículo. Se você é, por exemplo, um estudante de uma faculdade, você vai poder usar esse certificado para as suas atividades complementares e eliminar lá na sua grade curricular essa carga horária relativa a essa aula de hoje. Então, é muito importante. E se você é estudante, por exemplo, dos cursos profissionalizantes que eu dou, esse certificado também entra no seu currículo e serve para a sua formação e para a sua certificação profissional. Então, é muito importante essa questão do certificado. Só que é o seguinte, é gratuito o certificado? É. A sua participação é gratuita? É também. Mas o certificado é somente para as pessoas que responderem ao questionário. Exatamente isso. Então, vai ter um questionário no final da aula, onde você vai ter que responder as questões relacionadas a essa nossa conversa de hoje. Por isso que você vai precisar da sua caneta, por isso que você vai precisar do seu caderno, para anotar e, na hora de responder o questionário, não ficar em dúvida. Tá legal? Então, por favor, esteja aí na sua mão, caneta e caderno para anotar as coisas que eu vou ensinar aqui hoje. Então, isso é fundamental. Eu já vou pedir à Neuci a gentileza de já disponibilizar para vocês, que já acabaram de chegar aí pontualmente, quem chega primeiro bebe água fresca, isso mesmo. Então, Neuci, por gentileza, já coloque aqui embaixo no chat, pessoal, vocês vão ver aí no chat um link, que é o link para obtenção, tá aí, ó, Neuci acabou de colocar no chat, dá uma olhada aí no chat, copia, já cola aí no seu bloco de notas, no seu WhatsApp, não sei, cola aí, copia e já cola, ou já clica e já vai para a internet, onde você vai depois solicitar o seu certificado. Professor, doutor Luiz Augusto, é obrigatório pedir o certificado? Claro que não. É para quem quiser esse certificado. Como eu já disse, se você é profissional da saúde, ele é importante para o seu currículo. Se você faz faculdade, ele vai servir para eliminar disciplinas na sua faculdade. Exatamente, atividade complementar de carga horária. E se você faz algum curso profissionalizante meu, ele serve também para a sua certificação. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? O link já está aí. No final da aula, eu vou disponibilizar ali novamente. Agora, vamos lá. Vamos ao que interessa hoje, na aula de hoje. Tá com o caderno aí na mão? Tá com a caneta? Já anota aí para nós o tema da aula de hoje, o tema desse nosso workshop. Fibromialgia e sistema imunológico. Fibromialgia e sistema imunológico. Qual a relação dessas duas coisas? E o que nós queremos? Qual que é o objetivo principal dessa nosso workshop de hoje? É entender o que é essa tal de fibromialgia, entender o que é isso, essa condição clínica, como que ela surge, como que eu sei... Olha só, gente, como eu sei que estou com fibromialgia? É fundamental que você saiba. Quer dizer que não é só o médico que faz o diagnóstico da fibromialgia? Não necessariamente. Se você prestar muita atenção no que eu vou ensinar aqui hoje,
você vai conseguir fazer esse autodiagnóstico. Mas, é claro, o diagnóstico definitivo é sempre feito pelo médico, tá? Porque isso é uma condição profissional, né? Somente o médico pode dar um diagnóstico definitivo de uma doença. Mas, com o que nós vamos aprender hoje, você já vai ter uma noção clara do que é a fibromialgia e saber se você está sofrendo deste mal, tá bom? Outra coisa fundamental que a gente vai descobrir hoje é o seguinte, que é o título da aula, né? Fibromialgia no sistema imunológico. Isso daí, gente, olha, eu garanto para vocês. Eu tenho mais de 25 anos de carreira e pouquíssimas vezes eu vi algum profissional na área da saúde ensinar o que eu vou ensinar aqui hoje sobre por que o sistema imunológico é responsável pela fibromialgia. É raro as pessoas falarem isso, em especial médicos. Se você procurar um médico para o diagnóstico da fibromialgia, ele vai falar que é um tanto de coisa, menos que o problema é do sistema imunológico. Infelizmente. E eu vou mostrar isso para vocês por quê. Por que os médicos tratam a fibromialgia como um problema de depressão, como um problema de dores musculares intensas? Aí ele acaba tratando o paciente com o quê? Antidepressivo e analgésico. Infelizmente, isso não resolve a fibromialgia. Se os médicos começassem a cuidar do sistema imunológico, as coisas seriam diferentes. E é isso o objetivo deste workshop hoje, tá? Entender como que cuidado com sistemas imunológicos geram, olha só o que eu estou dizendo, prevenção da fibromialgia. É exatamente isso. Olha, se você quiser anotar uma única coisa no seu caderno, nessa aula de hoje, escreva isso que eu vou falar agora, de preferência em neon, para na hora que você abrir seu caderno ficar piscando. Olha só, o segredo da prevenção à fibromialgia é cuidar do sistema imunológico. Eu vou repetir. O segredo da prevenção da fibromialgia é cuidar do sistema imunológico. Isso nós vamos aprender na aula de hoje, nós vamos aprender nesse workshop, tá bom? Como que eu posso, então, cuidar do sistema imunológico? Eu estou afirmando para vocês, e não é uma opinião, isso é uma informação técnica, científica, e eu vou mostrar e vou provar isso para vocês, ok? Cuidado com o sistema imunológico previne a situação chamada fibromialgia. Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje? Vamos lá. Professor Doutor Luiz Augusto, se eu tiver que saber uma única coisa a respeito da fibromialgia, qual que é essa informação fundamental para eu conseguir entender essa doença, se eu tenho essa doença e que tipo de tratamento eu posso fazer para me livrar dela? Então, qual que é a única coisa que eu preciso saber, né? Vamos lá, gente. Olha, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador. Eu vou pedir para vocês acompanharem este raciocínio comigo, tá? Por favor. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui a tela. Por enquanto, vai aparecer para vocês uma tela totalmente em branco. Vocês não vão enxergar absolutamente nada, tá? Mas é que eu quero desenvolver um raciocínio aqui com vocês, bem simples, tá? Para vocês entenderem a lógica dessa doença chamada fibromialgia e como que eu tenho que fazer para eu não sofrer com ela. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a lógica comigo. Ó. Eu vou escrever aqui na tela a palavra fibromialgia. Fibromialgia. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender a lógica dessa doença. A lógica dessa doença é começando a entender essa palavra, fibromialgia. Então, dá uma olhada aqui para mim. Ó. Vamos começar destacando aqui, ó, fibro. Tá? Fibro. O que significa a palavra fibro? Olha, fibro vem do grego e fibro é igual a fibra, tecido fibroso. O que é o tecido fibroso, gente? Tecido fibroso são as articulações, tá, Géia?
Então, ali é o tecido das articulações, os tendões. Então, você começa a pensar em termos de cotovelo, pescoço, ombro. Olha aí, vai pensando. Tudo que é articulação do seu corpo. Aqui, ó, os dedinhos aqui, né? As dobras dos dedos, o punho, tá ok? Joelho, pé, né? Lá no calcanhar. Então, todas as dobradiças que você tem no corpo tá cheio de fibra, tecido fibroso. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa doença é a tal da fibra. A gente tem que ficar atento com isso. O que mais? Aí tem aqui, ó, mi. Esse mi aqui foi abreviado. Se eu complementasse esse mi, eu iria escrever mio. Sabe o que significa mio? Músculo. Mio é igual a músculo. Ah, peraí, professor doutor Luiz Augusto. Então, tem que ficar atento com as articulações e com a musculatura, quando eu estiver falando de fibromialgia? Sim. Então, aqui, ressaltando, fibro, de tecido fibroso, mi, de miomúsculo, significa músculo, e aqui tem uma outra palavra escondida, olha aqui, ó, tá vendo esse ALG aqui, ó? Esse ALG significa algos. Vamos colocar a palavra inteira aqui, outra palavra grega importante, algos, que significa dor. Opa, peraí. Ó, fibro, tecido fibroso, mio, músculo e algos, onde tem esse alge aqui. Algo significa dor. E aí fica faltando esse ia aqui no final, certo? Aqui a gente fecha tudo, olha. Porque sabe o que quer dizer ia? Ia quer dizer condição. Opa, então peraí. Fibromialgia, condição de dor no músculo e no tecido fibroso. Pronto, acabou. Fibromialgia, condição de dor no músculo e no tecido fibroso. Viu que não é difícil entender a lógica do negócio? Então, tá aí. Anote no seu caderno esse esqueminha aí, por favor. Fibromialgia, fibro, tecido fibroso, mio, músculo, algos, dor, ia, condição. Então, fibromialgia é condição de dor no tecido muscular e no tecido fibroso. Fácil entender a lógica, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o raciocínio comigo. Gente, essa condição de dor na musculatura e nas articulações, ela, infelizmente, ela aparece de repente. De repente. Em qual idade? Geralmente, ela afeta muito mulheres de 35 a 55 anos de idade. Por quê? Nós temos que descobrir isso ainda, tá? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Quem descobrir aí por que afeta principalmente mulheres nessa idade, de 35 a 55 anos de idade, vai com certeza ganhar um bom prêmio, quem sabe até o prêmio Nobel de Medicina, quem sabe, né? Porque, gente, é muita gente que sofre de fibromialgia. No Brasil, não é só mulher não, tá? Afeta homem também. É porque a maioria dos pacientes com fibromialgia são mulheres, a maioria. Então, mais de 50% de pacientes com fibromialgia são mulheres. Então, por isso a maioria. Agora, essa condição, ela afeta muita gente. Para vocês terem ideia, nós estamos falando aí em algo em torno de 5%. 5% da população mundial, incluindo no Brasil, tem fibromialgia. O que é isso? Vocês viram lá? Condição de dor na musculatura e nos tecidos fibrosos, principalmente onde? Gente, ó, fica atento aqui comigo. Muito atento mesmo. Espera aí, professor doutor Luiz Augusto, você vai me falar um negócio que eu não posso esquecer? Agora é assim, ó. Agora você vai entender como sacar, como perceber se você está com fibromialgia ou não. Então, preste atenção em mim aqui, tá? Para tudo, para de anotar, preste atenção. Você vai sacar o seguinte, ó. A fibromialgia, que é essa condição de dor no músculo e nos tecidos fibrosos, é principalmente onde? Aqui atrás do pescoço, porque aqui atrás do pescoço nós temos a coluna cervical, tá certo? Essa parte aqui atrás do pescoço, no tórax, aqui no peito, na parte central do peito, nas articulações do ombro, aqui no trapézio, tá bom? Então, dor, que tipo de dor que eu estou falando? Não é aquela dor que te incapacita, não é aquela dor que te fala assim, nossa, eu não estou aguentando mais.
mas ela te deixa mal. Porque você não entende a causa. De repente começa aquela dor que não para mais. Aí você tenta tomar um analgésico, sei lá qual analgésico você toma. Não recomendo analgésico para ninguém, tá? Vamos deixar isso claro. Mas tem hora que você não aguenta. Aí você vai lá e toma um analgésico. Ou então um relaxante muscular para tentar aliviar. E a dor não passa. É uma coisa louca. Isso acaba afetando o quê, gente? A psique da pessoa. A pessoa começa a ficar maluca, desculpa a expressão, mas é praticamente isso. Ela não entende. Por que começou essa dor? Que não passa de jeito nenhum. Calma, nós vamos descobrir hoje. Hoje segredos serão revelados, segredos serão revelados. Nós vamos entender a lógica do início dessa dor que aparece de repente. Olha só o que eu vou dizer. Não é tão de repente assim. Não é tão de repente assim. Quem fala que é de repente é quando você vai lá no clínico geral, que é um médico não especialista, e ele fala, você está com essa dor de repente? Deve ser fibromialgia. Sabe por que ele fala isso? Porque é o seguinte, ele vai te pedir um tanto de exames. Exame de sangue, tá bom? Hemograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, e por aí vai. Ácido úrico e por aí vai. Bioquímica 1 e hemograma. E aí você vai apresentar os exames para ele. Adivinha o que vai dar? Adivinha? Tudo normal. Tudo perfeitinho. Mas você não está mentindo para o médico. Aí ele escreve lá, diagnóstico, fibromialgia. É isso que os médicos chamam de fibromialgia. Todos os seus exames dão normal. Todos os seus normais, né? Vamos usar um bom português. Todos os seus exames, os índices estão dentro da faixa de referência. Mas a dor não passa. E isso, por que isso traz uma carga psicológica muito grande para o paciente que sofre dessa condição de fibromialgia? Condição de dor na musculatura, principalmente atrás do pescoço, tórax, articulação no ombro, às vezes dá no joelho, às vezes dá uma compreensão, dá uma coisa também no músculo ciático, formigamento. As pessoas falam assim, eu sinto a dor caminhando pelo meu corpo, a dor espalha pelo meu corpo, eu sinto muito formigamento. Isso são as condições clínicas de fibromialgia. Mas você faz tudo. Você faz tudo quanto é exame. Você faz exame de sangue, você faz exame de imagem, você faz tomografia computadorizada, suspeitando que é talvez um câncer, alguma coisa assim. O que acontece? Tudo normal. E sabe qual que é o problema? Normalmente, o paciente que tem esse tipo de dor, ele não vai ao médico sozinho, ele vai com um parente, ele vai com a filha, ele vai com o filho, ele vai acompanhado do marido, da esposa, não importa, alguém vai com ele. E aí ele começa a cair em descrédito. A família começa a desconfiar, começa a achar que ele está mentindo. Você está mentindo, não tem dor nenhuma não, você está reclamando à toa. Você está reclamando à toa, vamos parar com isso, vamos sair dessa. Só que tem um problema, meus caros. Tem um problema, meus queridos, minhas queridas alunas. Essa condição de dor acaba afetando a mente da pessoa, levando a pessoa a um quadro de depressão. E o que é depressão? É falta de alguns neurotransmissores muito importantes no cérebro que dá a sensação de prazer, a sensação de felicidade, a sensação de estar bem com a vida. Um deles é a serotonina. A queda da serotonina acaba levando a pessoa a uma condição de depressão. Ela se sente infeliz, então muda o estado de humor. Essa condição de dor que aparece de repente muda o estado de humor, a pessoa fica ranzinza, fica brava, reclama de tudo, reclama de coisa besta. E as coisas são amplificadas, né? Então, a mulher que é casada, o marido que deixou lá a toalha em cima da cama, molhou aquela cama, isso é motivo de discussão séria no casal, por causa da tal da fibromialgia. É terrível o negócio. Isso vai amplificando, e a pessoa vai ficando cada vez mais triste. E aí começa uma pressão psicológica da família em cima da pessoa, porque acha que ela está mentindo. Você está mentindo, não é possível, não é possível. A gente já foi lá no médico, já fez o exame, não tem nada. Tem, gente, tem alguma coisa. E essa coisa é a dor.
O problema é que você, até essa aula de hoje, não sabia como que começa essa dor. E se você vai lá no médico, ele também não vai te contar. Sabe por quê? Porque ele também não sabe. Não sabe no sentido técnico. A fibromialgia, ela tem uma origem de uma dor interna, provocada por um processo chamado, anota no seu caderno, agora, anota aí, inflamação. Eu falei devagarinho para você anotar. Eu vou repetir. Inflamação. Inflamação. Aí, deixa eu contar para vocês por que inflamação. Simples. Inflamação, anota aí, é igual a dor. Toda vez que você pensar em inflamação, você tem que pensar em dor. Por quê? Porque as substâncias que o seu corpo produz quando ele está inflamado causam dor. Sabe por que causa dor? Porque atua diretamente sobre os nociceptores. Professor doutor Luiz Augusto está falando difícil demais. Nociceptores, o que é isso? Fácil. Nervo que causa dor. Está espalhado no seu corpo inteiro, na sua pele principalmente. Principalmente na pele. Mas está muito presente também no músculo, dentro do músculo. Revestindo o músculo. Esses receptores do sistema nervoso central, do nervo, que sente dor, estão supersensibilizados nessa condição clínica chamada fibromialgia. Alguma coisa aconteceu. O que foi que superativou, superexpôs esses nociceptores que dá essa sensação de dor? Alguma substância, alguma molécula. Alguém produziu isso, tá? Alguma célula produziu isso. Isso não caiu do céu. Não foi Deus que estava com raiva de você porque você cometeu um pecado. E fez assim, você cometeu pecado, agora você vai sentir muita dor. Toma! Não tem essa não, gente. O negócio aqui é científico. Tem uma lógica. Tá bom? Então, quando o médico chega para você e fala assim, olha, eu sinto muito, mas a fibromialgia, nós ainda estamos estudando, a gente não sabe exatamente o porquê que ela acontece, é só por causa do que eu vou te contar agora. Segredinho. Doutores médicos que estão presentes aqui hoje, não fiquem bravos comigo, mas eu tenho que contar, né? Eu estou aqui para falar a verdade, não é para esconder nada de ninguém. É o seguinte, então não fiquem bravos comigo, tá? Meus queridos médicos, amo vocês todos. É o seguinte, quando o médico, clínico geral ou reumatologista, tá? Normalmente, quando o clínico geral não sabe o problema, ele encaminha para o reumatologista. E aí o reumatologista vai tentar achar, ele vai fazer milhões de exames, vai ver que não é nada, que não tem nada dos exames que ele faz dá alguma coisa. Aí ele fala, fibromialgia. E ele dá esse diagnóstico. Inclusive, tem gente que consegue aposentadoria com isso. Mas isso é um tema para uma outra aula. Eu não vou falar disso agora. Deixa eu voltar ao raciocínio. Na hora que o médico, seja ele um reumatologista, seja ele um clínico geral, tentar curar a fibromialgia com anti-inflamatório, adivinha o que acontece? Nada. Nadica de nada. O paciente não melhora nem uma gota. A dor continua. Aí o médico fica maluco, ele não entende. Ele chama o paciente de novo e fala, mas eu já te dei o anti-inflamatório. Inflamação tem relação direta, dor tem relação direta com inflamação. Quanto mais inflamado tiver o seu músculo, quanto mais inflamado tiver as suas fibras, suas articulações, mais dor você vai sentir. Mas não adianta. Não adianta. O anti-inflamatório não traz alívio nenhum.
Aí o que o médico faz? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, toma aqui um relaxante muscular e, normalmente, um antidepressivo de baixo espectro. Eu não vou ficar falando o nome de remédio aqui com vocês, tá bom? De jeito nenhum. Mas, normalmente, é isso. E aí ele vai tentar diminuir ali a captação de serotonina, de norepinefrina, que são neurotransmissores que estão muito relacionados com essa sensação de depressão e dor no corpo. E aí o paciente tem um alívio. Só que tem um problema, gente. Isso é viciante. Vai lá. Vai lá. Experimenta um pouquinho de dor. Procura um clínico geral. Ele vai te encaminhar para o psiquiatra. Ele vai te receitar algum desses antidepressivos. Vai ser a melhor coisa do mundo na hora que você tomar isso. Você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Você vai conseguir dormir, porque tem esse problema, a fibromialgia. Ela não é só esse problema de dor, ela gera problema de insônia, a pessoa não consegue dormir bem durante muito tempo, fica uns 3 meses, tá, gente? A pessoa fica ali uns 3 meses naquele sofrimento. Aí depois some. Some. Vai voltar daqui quanto tempo? Não sei. Varia. Mau humor, não consegue dormir, essas dores no músculo, nas articulações, principalmente, já falei com vocês, no pescoço, no tórax, né, nas articulações do ombro, em especial, e o negócio não passa durante 3 meses. Procura o médico, faz exame, não dá nada, entra com anti-inflamatório, não acontece nada. Peraí, professor, doutor Luiz Augusto, não estou entendendo. Você me disse que, e eu já anotei aqui no meu caderno, inclusive, inflamação é igual a dor. Sim. Aí o médico dá o anti-inflamatório, a dor não passa. Então, não é inflamação. Pois é. Não é curioso isso? É muito curioso. Aí tem um segredinho dessa aula de hoje, como eu havia prometido, eu vou revelar agora. O segredo é a prevenção e não a condição. Porque depois que a inflamação começou, só depois que ela acabar é que a pessoa volta ao normal. Por isso que muitos especialistas, em especial os imunologistas, consideram a fibromialgia como uma doença autoimune. Já anotaram isso aí, por favor? Então, anote. Muitos especialistas, em especial os imunologistas, como eu, consideram a fibromialgia como uma doença autoimune. Professor doutor Luiz Augusto, o que é uma doença autoimune? É um distúrbio do sistema imunológico. Tá bem? É um distúrbio. O sistema imunológico, de repente, para de funcionar no estado normal. O que é o estado normal? O estado esperado. Ele está fazendo algo que ele não deveria. E neste caso da fibromialgia, o que ele está fazendo? Uma inflamação nas articulações aqui, ó, do pescoço, tá bom? Do ombro, no trapézio, na lombar. Na lombar também é muito comum, tá, gente? Essa inflamação na lombar, e aí dá muita confusão diagnóstico, porque inflamação na lombar pode ser muita coisa, pode ser até problema renal, pode ser cálculo renal, tem muita coisa ali próxima, e aí fica confuso o diagnóstico. Mas eu nunca vi pacientes com fibromialgia sem problema aqui, ó. Sabe aquela dor que começa atrás do pescoço e irradia pro braço, e a pessoa fala, ai, não estou aguentando nem levantar o braço, não sei o que tem. Aí pode achar que é bursite, mas não. A fibromialgia fica ali aqueles 3 meses intenso, intenso, intenso. Não tem anti-inflamatório que dê conta. A única forma de combater isso aí, durante a crise, é com antidepressivo e, principalmente, analgésico muscular, relaxante muscular. Mas isso é um combate à crise. Só o que nós estamos aprendendo hoje? O segredo não é a remediação, e sim a prevenção. Então, fala para mim. Se algum cientista
algum profissional da saúde, chegasse para você e lhe falasse tecnicamente, não é um negócio da boca para fora que a pessoa inventou, ele falasse assim, meu caro, minha cara, você quer evitar essa situação chamada fibromialgia? Você sabia que a fibromialgia pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade, inclusive, principalmente adultos, tá? É muito raro você ver fibromialgia em crianças. Em adolescente também é raro. Acontece? Acontece, mas é raro. Mas depende da condição de vida dele, tá? Se é uma pessoa muito estressada, uma pessoa que fica muito tempo dentro de casa, muito parado, isso pode acontecer, né? A fibromialgia tem algum aspecto genético, algum componente genético? Não, não é hereditário. Mas a gente já sabe que mulheres, por exemplo, que têm muita fibromialgia, a filha também pode ter. A filha também pode desenvolver. É comum a gente observar isso daí em famílias. Famílias de mães com fibromialgia acaba a gente observando mais tardiamente nas filhas essa situação. E aí, vamos lá. Qual que é o segredo, então, professor doutor Luiz Augusto? Me conta isso logo, para eu anotar aqui no meu caderninho e começar a seguir essa cartilha aqui na minha vida, para eu nunca ter essa condição. Bom, a boa notícia é que isso não mata, tá? A fibromialgia não mata, essa é a boa notícia. Mas é chato pra caramba, é terrível. É terrível, porque é uma dor que você não sabe de onde começa, não tem diagnóstico, fica aquele negócio que não passa nunca, e isso vai te deixando deprimido. E o problema é que, atenção, isso é para anotar, quanto mais deprimido, pior funciona o seu sistema imunológico. Quanto mais deprimido, pior funciona o seu sistema imunológico. Por que, professor doutor Luiz Augusto? Gente, é simples demais entender isso. Olha só, as substâncias, as proteínas que são produzidas pelas células do sistema imunológico, elas têm ação direta sobre os nervos. Lá nos nervos, nos neurônios, existem receptores para as substâncias produzidas pelas células do sistema imunológico. Viu só que legal? É uma comunicação direta entre cérebro, sistema nervoso e células do sistema imunológico. Muito legal. Outra coisa, outra informação chave. Neurotransmissores. Eu estou falando devagarinho que é para você anotar, tá? Neurotransmissores e hormônios. Neurotransmissores e hormônios produzidos pelo sistema nervoso central, cérebro, medula espinhal, e mais o tanto de glândula que ele coordena, é um tanto de glândula, inclusive nos rins e por aí vai. Esses neurotransmissores e hormônios, eles têm efeito direto sobre as células do sistema imunológico. Porque as células do sistema imunológico têm receptores para neurotransmissores, para hormônios produzidos pelo sistema nervoso central. Vamos resumir? Está muito técnico, né? Vamos resumir? Fácil demais, ó. O cérebro, a mente, conversa com as células do seu sangue. As células do seu sangue conversam com a sua mente. Sensacional! Essa é a mensagem principal dessa aula de hoje. A mente conversa com o sangue e o sangue conversa com a mente. E eu não estou exagerando, é literalmente. Tá bom? Só que a linguagem que essas células usam não são palavras,
como que nós estamos usando aqui para nos compreendermos, né? Obviamente, são moléculas, são sinalizadores químicos produzidos por essas células. Vamos anotar o nome, pelo menos, principal desses sinalizadores aí, dessas moléculas, que é liberada pelo sistema imunológico? Anote aí para mim. Fácil, hein? Citocinas. Vou repetir. Citocinas. Sim, citocinas são as proteínas, as moléculas produzidas pelas células do sistema imunológico para que ele possa conversar, literalmente, com o cérebro, com a mente. São as citocinas. Mas não é só com o cérebro e com a mente, é com o corpo inteiro. Inclusive o músculo, inclusive as fibras que estão doendo. Professor Dr. Luiz Augusto, matei a charada. Quer dizer que se eu tiver algum problema na concentração, na quantidade dessas citocinas, aí vai começar a dor? Aí vai começar a fibromialgia? Isso, gente. Parabéns. Vocês mataram a charada. A fibromialgia é um desequilíbrio das citocinas. Quantidade de citocinas. Quais citocinas? Aí tem uns nomes bonitos que os cientistas, os médicos, os imunologistas gostam de usar. Vocês ficarem confusos e ter que pagar consultoria para nós. Basicamente é isso que funciona. É assim que funciona. Então tem IL-6, IL-12, interferon gama, TNF-alfa. Não esquenta a cabeça com esse nome tudo, não. Tá? Cada um é um código, cada um é uma coisa que a gente analisa para cuidar bem de você. Existe um desequilíbrio nessas interleucinas que acaba provocando dor. É uma dor que não deveria estar acontecendo. Agora, por que que isso aconteceu? É isso que a gente precisa saber. Eu não falei com vocês que essas citocinas conversam com o cérebro, conversam com a mente, conversam com o sistema nervoso central? E o sistema nervoso central produz hormônios e neurotransmissores que também afetam as células do sistema imunológico? Então, eventos na sua vida de muito estresse, de muito sofrimento, ou uma superinfecção que aconteceu no seu corpo. Posso dar um exemplo bem recente? Coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2. É um vírus sistêmico. As pessoas que se curam da SARS-CoV, se curam da Covid-19, têm fibromialgia. Direto. 3 meses depois, 6 meses depois, aparece a fibromialgia. Porque é um evento traumático, terrível, de enfrentamento para combate ao vírus, que o seu corpo tenta combater esse vírus de tudo quanto é forma, e muitas vezes não consegue, infelizmente. E aí, o que acontece? Na hora que o sistema imunológico tenta entrar em equilíbrio, de novo, ele não consegue sozinho. Infelizmente, a maioria de nós não conhecemos, ou ninguém te contou ainda, mas eu vou te contar e vou te mostrar coisas que você precisa fazer para cuidar do seu sistema imunológico para que ele volte ao equilíbrio, para que ele volte a funcionar normal. Evitando essa descompensação nessas interleucinas, nessas citocinas, que acabam provocando dor que não deveria estar acontecendo. Isso significa que você não vai desenvolver a crise da fibromialgia, não vai precisar do antidepressivo, é uma delícia, tá? Mas não vai precisar, porque você não precisa ser mais um viciado na face da Terra, e não vai precisar de relaxante muscular. Basta fazer o quê? Basta fazer o quê? Cuidar do sistema imunológico para que ele entre em equilíbrio.
Em que situações? Estresse. Então, você passou por um trauma na sua vida, algum desafio muito grande. Pode ser uma perda familiar, uma perda de emprego, sei lá, uma perseguição, coisas terríveis, tá? Uma infecção muito séria, muito intensa. Gente, passou por isso, você tem que cuidar do sistema imunológico. Não deixa solto, não. Porque se você deixar solto, é inevitável, um dia você vai desenvolver a fibromialgia. Professor, doutor Luiz Augusto, eu acho que eu entendi. Mas, então me conta, como que eu vou cuidar do meu sistema imunológico? Qual o remedinho que eu tenho que tomar? A boa notícia, meus queridos e minhas queridas, não existe remédios para cuidar do sistema imunológico. Opa, não entendi nada. Agora eu não entendi nada. Como assim não tem remédio? É isso, não tem remédio. E por que isso é uma boa notícia? Uma boa não, é excelente notícia. Porque se fosse remédio, você tinha que passar pelo médico, obrigatoriamente, ele tinha que te receitar. E você tinha que ir na farmácia e comprar. Faz sentido? Então, você precisa conhecer técnicas que não são medicamentos, que são naturais, mas que têm efeito direto sobre o sistema imunológico. E o que essas técnicas permitem? Que o sistema imunológico reequilibre, evitando, por exemplo, essa descompensação das citocinas que causam a fibromialgia. Então, caderno na mão? Tá aí? Caneta também? Anote aí para mim. Técnica número 1. Técnica número 1. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar agora. Chocados. Gente, a melhor terapia para o sistema imunológico é 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Só que isso é terapia. E se é uma terapia, é para seguir. Se é para seguir, você vai ter que medir isso. É fácil demais medir isso. Pega uma garrafinha de 500 ml, anota no seu caderno o horário que você tomou, uma garrafa inteira. Se você não conseguir tomar de uma vez, tá tudo bem. Enche ela, vai tomando. Terminou, pronto, uma já foi. Enche de novo e vai tomando. Terminou, 2 já foi. Tem que ser 4 garrafinhas de 500 ml por dia. Em especial, depois que você passou por esses traumas que eu expliquei aqui, tá bom? Isso é a primeira técnica. Essa é a primeira. A segunda técnica natural. Anote aí. Atenção, hein? Simplérrima. E pouca gente faz. Pouca gente faz. Se vocês fizerem isso, vocês podem estar certos de equilibrar melhor o seu sistema imunológico. Segunda técnica. Gente, ridículo. 1 colherzinha de azeite por dia. Azeite de oliva, de azeitona. Porque o azeite é rico, riquíssimo, em uma substância chamada ômega 3, que é um ácido graxo insaturado, que o nosso corpo não produz, mas é fundamental para o funcionamento das células do sistema imunológico. Fundamental. Sem ômega 3, a membrana plasmática das células do sistema imunológico para de funcionar corretamente. Essas células morrem antes da hora. E começa a dar esses desequilíbrios. Então, 1 colherzinha de azeite. Você pode dividir aí, na hora do almoço, na hora da janta, e pôr no feijão, onde você quiser.
Beleza? Essa é a segunda técnica. Tudo natural, tá? São 4 técnicas. 4. Terceira técnica. Terceira. Gente, fácil demais. Fibras. Para quê? Para você não ficar com o intestino preso. Onde que eu consigo fibra, professor doutor Luiz Augusto? Mamão tem muita fibra, é maravilhoso mamão, tem muita fibra. Abacate tem muita fibra. Tá bom? Então, fibras, você tem que colocar fibras na sua dieta. Para você não ficar com o intestino preso, porque o intestino preso dificulta a absorção dos micronutrientes, que são sais minerais e vitaminas, que são fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico de forma regular. Então, temos que cuidar do intestino com uma dieta com fibras. Então, você tem que colocar frutas, verduras, hortaliças na sua dieta. Ah, eu não gosto. Gente, você acabou de passar por uma situação de estresse terrível na sua vida, ou por uma infecção muito brava. Se você não fizer isso, anote aí, fibromialgia na certa. Passa dia, passa anos, fibromialgia na certa. Não quer? Então, siga essas técnicas. E a quarta e última técnica é um suplemento natural que eu estou explicando sobre ele ao longo desse workshop, chamado fatores de transferência. Os fatores de transferência são suplementos naturais que têm um efeito direto sobre as células do sistema imunológico. Professor doutor Luiz Augusto, onde que eu encontro isso? Existem empresas especializadas nesse tipo de produto. Digita no Google que você vai achar. É simples entender isso aí. Os fatores de transferência são suplementos naturais, não é medicamento, mas ele tem um efeito direto sobre as células do sistema imunológico para equilibrar a função dessas células. Você pode tomar um suplemento desse por dia, por exemplo. E é suficiente para você reequilibrar seu sistema imunológico e evitar que esses descompensações das citocinas aconteçam na sua vida. Tá bom? Esse é o segredo que eu queria contar para vocês hoje. Eu quero deixar esses 10 minutos finais para perguntas de vocês. Se tiver alguém aí que passa por fibromialgia, eu até queria, Neuci, uma participação especial dessa pessoa. Você pode abrir o microfone dela para a gente ouvi-la, para eu ver se eu consigo ajudar essa pessoa, para a gente fazer esse bate-papo aqui, tá? Antes de abrir, Neuci, antes de identificar, então, quem quiser falar, levanta a mão, tá? Ó, a Cássia Oliveira já levantou a mão aqui, talvez seja o caso dela, Neuci. Foi a primeira mão que levantou, a gente vai ouvir a Cássia, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta específica, digita no chatzinho, daqui a pouco a Neuci vai liberar. Mas antes, eu quero pedir a Neuci uma gentileza. Colocar agora no chat, antes da gente bater um papo, gente, o link para o certificado da aula de hoje. Então, se você quiser um certificado de participação com a carga horária dessa aula de hoje, nesse workshop que começou, olha, para quem já perdeu a primeira aula, que foi maravilhosa, tem os reprises aí nas redes sociais que eu estou disponibilizando, tá? Então, acompanhe. Principalmente no meu canal, lá, Corpo Blindado, no Facebook, vocês podem acompanhar tranquilamente. Mas agora, você acabou de colocar o link, tá aí o link, já clica nesse link, ou já copia e cola ele aí no seu celular, no seu computador, para entrar depois. Se você precisar do certificado dessa aula, tem que responder todas as questões, tá? É de graça, mas eu exijo que meus alunos prestem atenção nas coisas que eu falo. Tem que ter atenção. Então, por isso que vocês anotaram tudo. Quem anotou tudo vai conseguir responder as questões que estão lá tranquilamente. Responda as questões. E aí, como que você vai receber? Ai, professor, doutor Luiz Augusto, o certificado chega rapidinho? Não, vai demorar. Esse certificado
pessoal lá da nossa equipe vai entregar para vocês certificado no final do workshop, que esse workshop vai até dia 1º de abril. São aulas toda segunda e quinta-feira até dia 1º de abril. Cada segunda e quinta é um tema diferente, tá bom? Então, aproveitem bastante o nosso workshop e o certificado é no final, só no final do workshop, lá no mês de abril. Legal? Vamos lá, Neuci, você organiza para nós aí o nosso bate-papo, por favor? Vamos lá. A Cássia já está com a mão levantada. Pode falar, Cássia. Alô, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, Cássia. Boa noite. Agradeço muito pelas informações. Eu sou fibromialgica, pelo menos pelos diagnósticos de 3 médicos que eu fui, né? Não é fácil, na verdade, realmente o que você falou aí tem muito a ver, né? Mas minha dúvida é o seguinte, sendo mais objetiva, eu também tenho muitos problemas de coluna, sai na ressonância magnética muitos problemas de coluna, são 3 folhas escritas dos problemas lá que eu não quero nem lembrar, sei que hérnia está no meio, mas existem muitas outras coisas. Aí eu sempre tive essa dúvida, se eu tenho a fibromialgia mesmo, ou as dores são por causa dos problemas de coluna, ou a fibromialgia acaba aumentando, intensificando essas dores por hérnia, será que é isso? Ô, Cássia, você é muito inteligente, querida. É exatamente isso. Lembra que você aprendeu aqui hoje que a fibromialgia é um problema do sistema imunológico que aumenta citocinas que causam dor? Então, se você está com uma hérnia, é lógico que essa dor vai ser ainda mais intensificada. Qual que é a dica de ouro que eu te passo? Cuide do seu sistema imunológico, cuide bem. Água, azeite, fibras. E se você quiser usar esse suplemento, fatores de transferência, eu posso lhe assegurar que com os 3 meses aí de tratamento, essa intensidade de dor que você sente hoje, ela vai regredindo aos poucos. Isso é notório. Por quê? Vai reequilibrar esse balanço das citocinas no seu sistema imunológico, vai diminuir a hipersensibilidade dos nossos receptores e você vai ficar mais bem com o seu corpo, você vai ficar mais tolerante. Não é que a dor vai desaparecer completamente, porque você tem uma condição anatômica que impede isso, né? A compreensão dos nervos da sua coluna vertebral está, obviamente, causando um pouco da dor, mas ela está se intensificando devido ao desequilíbrio do seu sistema imunológico. E aí, qual que é o problema? Como você tem a fibromialgia, o médico vai te dar só coisinha boa, tipo antidepressivo, relaxante muscular, é uma delícia. Nossa, é bom demais da conta. Mas isso não equilibra o sistema imunológico, muito pelo contrário, desequilibra mais ainda. E se você não fizer nada por ele, não dá para ele substâncias naturais que possam permitir que as células do sistema imunológico voltem a funcionar da maneira esperada, que é antes da condição de fibromialgia, isso nunca fecha, essa conta nunca fecha. Antidepressivo e relaxante muscular não tem efeito nenhum sobre o sistema imunológico. Então, você precisa desses tratamentos naturais concomitante com os tratamentos de dor e talvez de depressão. Não sei se é o seu caso, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido aí. Mas é isso daí, é a intensidade de dor que a gente precisa controlar, tá bom? Obrigada, doutor. Temos a Renata agora com o microfone aberto. Boa noite, Renata. Tá, só um pouquinho, Neuci. Renata, só um minutinho. Gente, a gente não permite o debate, não é maldade não, tá? É porque não dá tempo. A aula vai só até às 9 horas e a gente precisa ouvir o máximo de pessoas. Por isso que, quando a gente abre o microfone para alguém falar, eu respondo rapidinho e não dá tempo de debate, tá bom? Então, me perdoem por isso. Renata, por gentileza, gostaria de ouvir. Boa noite, eu falo aqui de Araguaína, Tocantins. Um abraço para Araguaína. Esse assunto, eu estava ansiosa para essa aula de hoje, que eu, na verdade, tem
já há quase 20 anos que eu sofro com dores. Eu tenho 36 anos e desde os meus... Tem uns 20 anos atrás, porque os 20 anos atrás eu sinto muitas dores e as minhas juntas, elas ficam vermelhas, tem vezes que fica inchada, e eu não consigo dormir direito, então já sofrendo muito. E eu vou em médico, vou em outro, e os médicos falam que é reumatismo, é artrite reumatoide, e por último agora falaram que disse que era fibromialgia. Aí me passaram muita medicação fortíssimas que eu falei assim, não, eu não vou tomar essa medicação. E eu... Parabéns! Eu já estou te dando os parabéns. Aí a minha cunhada, né? Meu marido estava nos Estados Unidos e trouxe esse fator de transferência, ele começou a falar desse produto para mim, eu falei assim, não, mas isso aí não é verdade não, porque como que eu vou tomar isso e vai dar um efeito desse? Eu não acredito. Pois é. Aí eu disse, não, mas você toma que você vai melhorar. Então, eu comecei a tomar, tem mais ou menos 30 dias, e tem 30 dias que eu não sei o que é dor. Então, tá aí. Então, Renato, só me conta uma coisa, espera um pouquinho. A gente combinou de você dar esse testemunho aqui? Não. Você me conhece? Você já ouviu falar de mim? Eu também não te conheço. Eu só vi você na outra aula anterior. Pois é, então assim. Vamos deixar isso claro, porque o pessoal fala, a Renata deve ser uma atriz contratada. Não. Gente, não tem nada disso. Renata, gratidão por estar falando isso aqui para nós. Muito obrigado mesmo. Não, só de... eu agradeço a Deus, porque é uma luz no fim do túnel, porque quem sofre com dores não é fácil, e graças a Deus existem esses produtos aí para poder estar controlando, né? E eu vou também estar usando agora esses outros também, né? Essas técnicas aí que você passou, que com certeza eu vou estar melhorando mais. Vai melhorar mais. Só tenho a agradecer. Renata, gratidão. Deixa eu fazer um comentário em cima do que a Renata falou. Por que os fatores de transferência foi muito bom para ela? 20 anos de dores crônicas. 20 anos de desequilíbrio do sistema imunológico. 30 dias foi suficiente para tu reequilibrar o processo inteiro. Por que reequilibra, professor doutor Luiz Augusto? Nas células do sistema imunológico tem receptores específicos para essas moléculas, chamadas fatores de transferência, que simplesmente não estavam sendo ligados, acionados, no caso da Renata e no caso das pessoas que não usam fatores de transferência. E quando a gente não liga esses botõezinhos nas células, na membrana plasmática dela, a célula fica confusa, sem saber o que fazer. E ela vai na tentativa e erro. E na tentativa e erro vem a tal da fibromialgia. Então, vamos tentar mais uma aí, Neuci, porque ainda tem mais 2 minutinhos. Muita gente levantou a mão, se a gente conseguir. Ana Paula já está com o microfone aberto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Eu tenho fibromialgia há 30 anos. Eu adoeci com 19 anos de idade. Eu adoeci no mesmo dia, de fibromialgia e depressão. São 30 anos de antidepressivos, de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Sim. Eu, assim, estou perdendo a maior parte da minha vida, né? Sim. Com isso, eu queria saber o seguinte, como foi junto a depressão e as dores no corpo? Tem como, não sei, eu não sei. É porque é junto. Foi o que a gente aprendeu aqui hoje, Ana Paula. As células do sangue conversam com o cérebro e as células do cérebro conversam com o sangue. Existe uma relação direta entre essas interleucinas, neurotransmissores e hormônios, que faz uma conexão de um com o outro. E como o tratamento que você fez até hoje foi estritamente nos neurotransmissores, e só nos neurotransmissores, está faltando o outro lado da conversa. Você está conversando só do cérebro para o sistema imunológico, mas está faltando conversar do sistema imunológico para o cérebro. Você tem que cuidar desse seu amigo, que é o sistema imunológico.
E aí eu te ensinei 4 técnicas aqui hoje que vai te permitir fazer isso. Olha, Ana, isso que eu estou te passando aqui hoje é uma consultoria técnica, científica. Não é achismo da minha cabeça. Faça, experimente. É natural. É 100% natural. Não causa vício. Não causa dependência. Faça, experimente. Você vai observar que a sua necessidade de antidepressivo vai diminuir. Você vai observar que a sua sensação de dor vai diminuir. Isso não é uma promessa que eu estou te fazendo. É uma condição técnica de reequilíbrio do funcionamento do seu sistema imunológico e dessas interleucinas, tá bom? Experimente, tá joia? Neuci, última participação com a gente. Nós temos, deixa eu abaixar a mãozinha da Paula. A Jovelina já está com o microfone aberto. Jovelina. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, Jovelina. Estamos ouvindo bem. Tudo bom, professor? Então, professor, deixa eu só tirar aqui o fone, que acho que vai ficar melhor. Tá ótimo, sim. Pode falar. Então, professor, há 5 anos atrás, eu sou costureira, certo. E eu tinha muitas dores. E aí eu ia no médico, eles falavam que era bursite, tendinite, mesmodite. E aí eles não me pediram, eu pedi para que eles me pedissem os exames. Aí eles me pediram exames e a médica falou que era fibromialgia. E aí no exame deu fibromialgia. Não, peraí um pouquinho. E eu estava começando a conhecer um médico infectologista do Panamá. Sim. E esse médico me falou dos fatores de transferência. Ótimo. Aí ele me indicou o zinco e o Rio Vida Boost. E me pediu para mim tomar durante 6 meses e tomar muita água. Por isso, quando o senhor falou da água, aí me surpreendeu. E eu tomei muita água. Só que o que acontece? Voltei na médica, depois de 6 meses, repeti o exame e não deu mais fibromialgia. No segundo exame, não deu. E aí eles levantaram a hipótese de que as dores permaneceu bem fraquinha. Aí elas voltaram de novo. E agora eles estão falando que eu estou com desiometria óssea. Tá bom. Que diz que é uma descalcificação. Pode ser também. Vamos lá, Jovelina. Muito obrigado pelo seu testemunho. E aí vamos entender a lógica. Eu ensinei na aula de hoje que quando o médico chega para você, no seu exame deu fibromialgia, ele não está falando a verdade completa contigo. Na verdade, no seu exame não deu nada. Ele não conseguiu entender qual que é a causa da sua doença, qual que é a doença. E quando ele não sabe qual que é a doença, ele fala fibromialgia. Você viu? Condição de dor das fibras e da musculatura. É uma condição de dor. Isso é chamada fibromialgia. E a condição de dor é o desequilíbrio do sistema imunológico. É isso que você aprendeu. Quando você começou a usar os fatores de transferência, eles foram reequilibrando. A dor diminuiu. Yes! Só que você tem um problema ósseo. Então, o que nós precisamos fazer? Recuperar o seu tecido ósseo para evitar que um problema de inflamação nos ossos volte a acontecer, e aí sim, essas dores vão desaparecer cada vez mais. O problema da fibromialgia é que ela pode estar associada com outras doenças escondidas. E só depois é que os médicos descobriram que você tinha um problema de densidade óssea. Tá legal? Mas continue com os fatores de transferência. Parabéns. Meus queridos, minhas queridas alunas, muito obrigado por terem ficado aqui comigo até agora. Quem quiser o certificado, vai lá no link, peça o certificado, tá joia? Vai ser um prazer, uma honra continuar com vocês. Segunda-feira, aliás, é segunda mesmo, né? É segunda e quinta, se eu não... É isso mesmo, né? Segunda-feira. Eu não lembro o tema. Você sabe qual é? Eu esqueci de olhar antes.
Mas, enfim, eu vou divulgar aí. Na segunda-feira que vem, vai ter mais uma aula muito importante no nosso workshop. E participem conosco. Convidem seus amigos para estar conosco, pessoas. Alergia! Obrigado, Leonai. Leonai está me falando aqui. Gente, segunda-feira nós vamos falar de alergia. Alergia. Esse tema é muito, muito importante. Segunda-feira, espero vocês aqui, às 20 horas em ponto. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Gratidão por estarem conosco. Vamos em frente, cuidar do nosso sistema imunológico, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada a todos, tenham todos uma boa noite. Até segunda. Até segunda. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vou liberar os microfones, só um minutinho. Legal. Libere para a gente dar todo mundo tchau um para os outros. Tchau. Boa noite, doutor. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até segunda. Tchau.